Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula em português com a professora Sofia Pedro. Vamos dar continuidade ao estudo de Camilo Castelo Branco e, neste caso, mais particularmente ao estudo da sua novela Amor de Perdição. Nas aulas passadas estivemos a falar sobre a biografia do autor, falámos também sobre as características literárias no que diz respeito ao romantismo e ao realismo e o amor romântico versus amor realista. Vamos nesta aula passar então à análise completa da obra Amor de Perdição. Amor de Perdição é considerado uma novela. E quais são então as características deste género literário? Ora, a novela tem características próprias. Neste caso, podemos dizer que a novela tem uma concentração de episódios. Tem também um ritmo narrativo muito mais rápido. As personagens são em menor número do que, por exemplo, aquelas que nós poderíamos encontrar num romance. E também temos a concentração da ação no tempo e no espaço. Para além disso, e também sendo uma das características próprias deste género literário, temos também a quase inexistência da descrição, uma vez que iria tomar muito tempo da novela, e também a ausência de digressões. Sendo assim, e uma vez que a sua extensão tem que ser muito menor do que a do romance, por exemplo, existe muito mais o diálogo do que propriamente a descrição. Ora, estas características gerais da novela nós também as vamos encontrar no Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco. E o próprio autor, apesar de não ter tido grande preocupação em classificá-la como uma novela e às vezes até falar dela como um romance, diz no entanto o seguinte, e vou passar a citar. É grande parte favorável, embora insustentável juízo, a rapidez das peripécias, a derivação concisa do diálogo para os pontos essenciais do enredo, a ausência de divagações filosóficas. E é assim que nós podemos concluir, a partir destas próprias palavras também do autor, que Amor de Perdição é de facto uma novela. Quanto ao título e ao subtítulo da obra, Amor de Perdição é o título e Memórias de uma Família o seu subtítulo. Quanto ao título, podemos dizer que esta é uma obra de ficção. É uma obra de ficção com várias peripécias que depois vão culminar então numa tragédia. Já quanto ao subtítulo, podemos encontrar aqui já uma sugestão biográfica, uma vez que são memórias de uma família. A partir deste subtítulo, o autor dá a entender que vai fazer então um relato que será histórico, familiar e verídico. E como é que nós sabemos disso? Sabemos disso a partir imediatamente da introdução, ou seja, do primeiro capítulo da obra, onde nós vamos encontrar então de onde é que o nosso narrador / autor vai retirar a ideia para contar esta história. E ele vai basear então esta história num documento oficial, ou seja, o livro de registro de entradas da cadeia da relação do Porto. E neste caso referente a Simão Botelho, tio de Camilo Castelo Branco. E realmente nós ao longo da obra vamos verificar que há aqui uma certa analogia, um certo par e passo entre a construção do herói romântico e a sugestão biográfica da obra. Ora, na obra, o que é que nós temos no que diz respeito à construção do herói romântico? Temos Simão, que é preso na cadeia da relação do Porto por ter assassinado Baltazar Coutinho, o homem que se interpunha entre ele e o seu amor por Teresa Albuquerque. Já quanto ao autor e na parte mais biográfica, vemos mais ou menos o mesmo progresso também, o mesmo caminho, quando o autor é preso na cadeia da relação do Porto pelo seu caso adúltero com Ana Plácido. Já Simão sente-se abandonado pela sua família e o autor também fica órfão muito cedo, primeiro de pai e depois de mãe. Simão também sente que fez muita gente desgraçada e Camilo Castelo Branco vai também envolver-se com várias mulheres que depois vai abandonar. Ora, o irmão mais velho de Simão, Manuel, era pai de Camilo Castelo Branco e a irmã mais nova de Simão, que era Rita, é a tia de Camilo Castelo Branco que o vai acolher após a morte dos seus pais e também vai ser esta tia que lhe vai contar a história de Simão. Quanto à ação de Amor de Perdição, temos então um enredo que se vai centrar em Viseu, cidade localizada na região centro de Portugal, no século XIX, e que vai contar a história de Simão Botelho e Teresa Albuquerque, dois jovens pertencentes a famílias rivais e que se vão apaixonar.
Simão tem um temperamento bastante irascível, encontra-se sempre em confusões e por este motivo o pai tenta mandá-lo para Coimbra para estudar, mas ele acaba sempre por se envolver em brigas e perder o ano letivo. É preso e em liberdade regressa a Viseu, onde vai então conhecer Teresa através da janela dos quartos de ambos, uma vez que as casas das famílias se encontram uma à frente da outra. Esta paixão, este amor, este primeiro amor de um coração jovem vai transformar Simão. E estas transformações são bastante positivas. Torna-se muito mais estudioso, procura a solidão e a calma ao pé da natureza e passa a compreender a importância do amor. Este é, no entanto, o sentimento que vai passar a conduzir também as suas ações daqui em diante. Ora, quando as famílias de ambos descobrem a relação entre os dois, o pai de Simão obriga-o a voltar a Coimbra e o pai de Teresa oferece-lhe duas opções. Ou ela casa com o seu primo Baltazar, ou então é encerrada num convento. No entanto, e apesar de estarem proibidos por ambas famílias de se continuarem a ver, eles mantêm a relação através de cartas que trocam entre si com a ajuda de uma mendiga e também com a ajuda de Mariana, filha do ferreiro João da Cruz, que também se apaixona por Simão, embora saiba perfeitamente que esse amor não é correspondido. Após Simão sofrer diversos atentados e ameaças, Teresa recusa o casamento definitivamente com o primo e então o seu destino é o convento, primeiro em Viseu e depois então em Monchique, no Porto. Simão, ao descobrir o exílio da sua amada, não consegue controlar a sua raiva, nomeadamente no que diz respeito a Baltazar, e no momento em que ela vai partir então do convento do Viseu para o convento do Porto, ele decide ir despedir-se mais uma vez dela, o que acaba por fazer com que ele mate Baltazar, o seu rival, e seja preso. Apesar de João da Cruz o tentar ajudar a fugir, ele recusa, o que acaba por revelar também essa sua faceta de herói romântico. Teresa vai para o convento do Porto e Mariana acompanha Simão na prisão, oferecendo sempre a sua ajuda ao homem que ama. Simão é condenado à forca, no entanto, acaba depois por ver a sua sentença atenuada e é degradado para a Índia. Apesar de lhe ter sido dada a oportunidade de cumprir a sua pena em Portugal, na prisão. Ele, no entanto, prefere a liberdade a estar preso durante vários anos. No momento da partida de Simão para o degredo, Teresa, que já se encontrava doente, pede para as freiras do convento de Monchique a levarem até ao mirante do convento, do qual ela conseguiria ver o rio e os barcos, para se poder despedir uma última vez de Simão. Depois do último adeus, morre, condenada por este amor exagerado que a levou à sua perdição. Mariana acompanha Simão na viagem e durante a viagem Simão adoece. Acaba por morrer, tal e qual como Teresa, também levado à sua perdição por este amor hiperbólico, e no dia seguinte deitam o seu corpo ao mar. Mariana, que não consegue suportar estar sozinha e sem o seu amor, atira-se ao mar abraçada ao cadáver de Simão e acaba também por falecer. As três personagens sucumbem assim a um amor que as levou à tragédia. Eu vou deixar ficar aqui o resumo dos capítulos e quem quiser pode fazer uma pausa para poder ler melhor cada um desses resumos. Portanto, são 22 capítulos, sendo que o primeiro e o último não têm um título de capítulo, portanto o primeiro é a introdução e depois então é que começa no capítulo 1 e o último capítulo vai ser a conclusão. Ainda quanto à ação e à estrutura da narrativa, nós temos essa informação a nível da estrutura desta história logo na introdução de Amor de Perdição, quando o autor, ou barra o narrador, neste caso, nos diz então o seguinte: amou, perdeu-se
e morreu amando. Este amor vamos então encontrá-lo na introdução, onde nós temos a referência aos dados biográficos de Camilo, mas também de Simão, e a apresentação global do infortúnio de Simão Botelho. No desenvolvimento, perdeu-se, vamos ter a história de amor de Simão e Teresa, o amor de Mariana por Simão, o assassínio de Baltazar Coutinho e a condenação primeiro à forca e depois ao degredo de Simão, a ida de Teresa para o convento e a morte de Teresa. Só no morreu amando, ou seja, na conclusão é que nós vamos ter a morte de Simão já no barco a caminho para o degredo e a morte de Mariana. E para que esta ação se torne mais verídica aos olhos do leitor, Camilo vai colocar-lhe alguns factos que a tornam mais verdadeira no contexto histórico. A transcrição do registro da prisão de Simão, aqui na introdução, os antecedentes genealógicos da família Botelho no capítulo 1, o desenvolvimento cronológico dos factos narrados e no final da obra a informação que ainda vive em Vila Real a irmã de Simão Botelho, e neste caso tia de Camilo Castelo Branco, Rita Emília, no capítulo da conclusão. Vou colocar também aqui a árvore genealógica da família de Simão Botelho para podermos mais ou menos entender quem é quem no seio desta família. Podem pausar o vídeo para poderem verificar com mais atenção. Se pensarmos então na ligação entre a estrutura externa e a estrutura interna, podemos ver que há aqui certos pontos que se ligam, há outros que não tanto. Portanto, quanto à introdução, estrutura interna, podemos dizer que a introdução vai começar mais no capítulo 2. Portanto, tudo o que está para trás são apenas informações do narrador para nós nos podermos contextualizar na obra, podermos saber quem é quem, portanto, são informações muito mais globais. A história em si vai então começar no capítulo 2, ou seja, no momento em que Simão vê Teresa pela primeira vez e se apaixona por ela. O desenvolvimento vai do capítulo 3 ao capítulo 20, desde a recusa em Teresa em casar com o seu primo, Baltazar Coutinho, até à partida de Simão para o degredo. Na conclusão, morreu amando. Temos então o término da história e a morte trágica do nosso herói. Vou deixar ficar também aqui um esquema onde temos a ligação entre a estrutura interna e a estrutura externa desta obra. Podem pausar o vídeo para poderem ver com mais atenção. Ainda dentro da ação e quanto à sua delimitação, podemos considerar que esta ação tanto pode ser considerada fechada como pode ser considerada aberta. Vamos começar a ver primeiro por que razão é que podemos dizer que ela é uma ação fechada. E penso que é óbvio verificar que a ação é considerada fechada porque o leitor é informado do destino, do final das personagens. Temos aqui uma sucessão de sequências narrativas ligadas entre si por causalidade e que vão ser sempre uma consequência de episódios anteriores. Podemos afirmar que as sequências narrativas ao nível da intriga principal são então as seguintes: Nascimento de Simão Botelho, a visão mútua de Simão e Teresa às janelas das casas e o nascimento do seu amor, a relação escondida entre Simão e Teresa e a descoberta dessa relação, a permanência de Simão em casa de João da Cruz, o encontro de Simão com Baltazar e a emboscada e a tentativa de assassinato, o ferimento de Simão em consequência dessa mesma tentativa de assassinato e Teresa acaba por ser então enviada para o convento de Viseu e depois para o convento no Porto. Simão mata Baltazar, recusa fugir à justiça e é condenado à forca. João da Cruz morre e Simão vê a sua pena comutada para o degredo. Teresa morre, Simão morre já a caminho do exílio e Mariana suicida-se. Já quanto a ser uma ação aberta, não é tão óbvio, mas se pensarmos que esta é uma obra de reflexão, é uma obra para refletirmos, podemos considerar que há aqui um final que nos deixa algo em aberto. Camilo deixa ficar sempre algo para o leitor pensar, e nomeadamente para refletir sobre estes conceitos arcaicos e preconceituosos de uma sociedade onde o amor é completamente esmagado e negado por condicionalismos de ordem social. No caso de Simão e Teresa, a única solução que têm é
concretizar o seu amor num plano espiritual, ou seja, depois da morte. E é esta proposta de reflexão que está subjacente que confere à obra uma ação aberta. Outra característica que vamos encontrar na ação de Amor de Perdição e que também tem a ver com o facto desta obra ser uma novela é a linearidade da intriga. Como já tinha dito anteriormente, esta história vai ser contada cronologicamente, portanto é uma sucessão de acontecimentos cronológicos e não vamos encontrar aqui analepses nem pausas significativas que confundam o leitor. Há apenas aqui uma exceção no capítulo 7, quando o narrador faz uma pausa maior para refletir sobre o modo de vida corrupto dos conventos, neste caso do convento de Viseu. E vou deixar ficar aqui só para vocês verem também a sequência das funções nucleares a nível da ação principal. Podem pausar o vídeo para verem um bocadinho melhor. E esta é uma ação muito simples, é uma ação sóbria, é uma ação una e que se pode resumir em poucas palavras. É uma história de amor de dois jovens de famílias rivais que se amam, o amor não sendo permitido pelas famílias e que os vai levar à morte. Se pensarmos qual vai ser a mola real desta ação, podíamos pensar então que seria, à primeira vista, o amor entre estes dois jovens. No entanto, se refletirmos mais atentamente, vamos verificar que não é o amor que vai dar origem a esta história, mas sim o ódio. E que ódio é este? O ódio entre estas duas famílias. E este é o verdadeiro fator dinamizador da novela. Se estas duas famílias não se odiassem, nada disto teria acontecido e estes dois jovens poderiam ter concretizado o amor deles com facilidade e sem barreiras que os impedissem de ser felizes. A história vai nascer não do amor, mas desta pressão exercida pelas famílias dos protagonistas. E é precisamente essa teimosia, essa persistência tenaz dos dois jovens, de Simão e Teresa, em concretizar esse amor, que vai permitir que a ação se desenrole. Temos então aqui duas ações, uma ação principal, mais proeminente, é central, e uma ação secundária. E é a partir ali do capítulo 2 que vamos então começar com a ação do amor dos dois jovens. E é uma ação construída por um tecido de encontros, de desencontros, quer físicos, quer afetivos, entre um grupo muito restrito de personagens. Teresa e Simão conhecem-se e apaixonam-se à janela das respectivas casas e, no entanto, só se vão encontrar 3 vezes. 2 primeiras de forma muito rápida e ansiosa no jardim da casa de Teresa e a terceira à porta do convento de Viseu, de onde Teresa vai ser transferida para o convento de Monchique e onde Simão assassina Baltazar. Nestes 3 encontros são poucas as palavras que os amantes vão proferir entre eles, sendo que na terceira vez Simão só tem tempo para dizer algumas palavras rápidas a Teresa. A maioria da comunicação que nós vamos encontrar entre estas duas personagens é através da sua correspondência, a que nós vamos ter acesso através do narrador. A ação secundária já vai ter como protagonistas outras personagens, nomeadamente o ferreiro João da Cruz e a sua filha Mariana. A história de Mariana só vai começar em sincronia também com a história de Simão e de Teresa, mas a história de João da Cruz já aparece à parte. É uma história de destino, é uma história em que o destino de João da Cruz está traçado e vai surgir muitos anos depois. É uma história de crime e de vingança, pois o ferrador em tempos matara um almocreve à porta da sua loja por uma questão de uma égua, é preso e condenado à forca, no entanto pede ajuda ao corregedor, que era o pai de Simão, que o livra de ser enforcado. A partir daí liga uma gratidão profunda à família de Simão Botelho, que vai fazer com que ele ajude Simão nesta sua relação com Teresa. No entanto, esta dedicação por Simão não vai ser levada ao fim, uma vez que João da Cruz encontra também a sua própria tragédia às mãos do filho do almocreve que ele matara e que agora vem vingar a morte do pai. E por que razão é que esta morte de João da Cruz é necessária à narrativa? Será necessária uma vez que
É importante que Mariana fique só no mundo para que possa querer acompanhar Simão no seu degredo e depois, mais tarde, encontrar a sua própria tragédia ao suicidar-se. Quanto às personagens desta novela, elas não são muitas, uma vez que é uma das características da novela é precisamente as personagens serem em número reduzido, mas vamos falar aqui daquelas que são as mais importantes. E vamos começar, obviamente, com o herói romântico, o protagonista Simão Botelho. Nasce em 1784 e nós vamos conhecê-lo em duas fases. Uma antes de conhecer a Teresa e outra depois de conhecer Teresa. Antes de conhecer Teresa, nós vamos encontrar Simão com 15 anos. Aparentemente, ele parece ter 20, é belo, vai buscar as feições da mãe, muito inteligente, muito talentoso, muito irreverente e provocador, é independente, escolhe amigos que a família não gosta muito irascível e violento, orgulhoso e arrogante. Em Coimbra, como estudante, mostra-se apreciador da Revolução Francesa, defendendo não só uma ideia regicida, mas também um batismo de sangue. E é por essas razões que acaba por ser preso. Quando conhece Teresa, tem já 17 anos e vai ser transformado completamente por este amor puro. Converte-se aos seus deveres, à honra, à sociedade, a Deus. Torna-se pacífico, cumpridor, estudioso e pensa sempre em Teresa e no seu futuro, numa vida futura com ela. No entanto, aquela sua violência, arrogância que nós tínhamos visto no início não desaparece, mantém-se e quando confrontado com obstáculos, ele age como um animal enjaulado. E essa índole arrogante que nós já tínhamos visto anteriormente e que lhe escalda o sangue, faz com que ele, quando confrontado com a morte, não mude sequer a cor. Mostra-se, no entanto, também misericordioso, nomeadamente quando tenta evitar que João da Cruz mate um dos assassinos que o tentou matar, mas é bastante insubmisso, não se deixa submeter por ninguém e tem um excessivo sentimento de honra. Acima de tudo, o que ele quer é liberdade e dessa procura pela liberdade ele mostra a sua faceta romântica egoísta. Vai morrer a 28 de março de 1807. É uma personagem modelada, considerada uma personagem modelada, e eu vou deixar ficar aqui ao lado também um quadro com a evolução de Simão para quem quiser pausar e poder ver melhor. Quanto a Teresa de Albuquerque, vamos encontrar uma personagem plana cuja evolução psicológica não existe, uma vez que ela se mantém igual ao longo da obra. Quando ela conhece Simão, ele tem 17 anos e ela tem 15. Destaca-se pela sua beleza e vai ser o paradigma da mulher anjo. E porquê? Pela sua delicadeza, pela grandiosidade dos seus sentimentos. No entanto, e curiosamente, vai revelar uma grande autonomia para a época, sobretudo quando recusa determinantemente a casar com Baltazar, e também mostra a sua inteligência, o seu orgulho, a sua determinação, a sua força de vontade, que não eram muito comuns das mulheres da época. Ama Simão com um amor absolutamente leal e que a torna inflexível. E é por isso também que é uma filha desobediente, no entanto, verdadeira e honesta. No fim, como mártir, aceita a sua morte. Já Mariana, quando conhece Simão, tem 24 anos e também é uma mulher muito bonita. É, no entanto, mais intuitiva pelo seu poder de predição e também pelo misticismo popular que ela aparenta ter. Acredita nos seus sonhos, ela prevê a desgraça que vai acontecer a Simão e também é muito nobre e muito pura. Acaba também por ter as características da mulher anjo romântica, vivendo o seu amor como penitência e apresentando uma grande complexidade humana. Contrastivamente com Teresa, esta personagem é muito mais modelada. O seu amor vai motivar não só as suas esperanças, mas também os seus desalentos, o seu ciúme, e temos aqui uma oscilação de emoções. João da Cruz, pai de Mariana, é o protótipo do homem popular português. É considerado o tipo do bom bandido, pois simultaneamente é bondoso, é grato, é corajoso, mas também é muito violento e com sangue frio.
Apresenta uma linguagem particularmente popular e, quando fala, traz na sua fala e nos seus diálogos um grande realismo da expressão. Baltasar Coutinho é o vilão da história. Temos uma personagem que o autor constrói como se fosse a oposição de Simão. Enquanto que Simão é o epíteto do herói romântico, ele é o epíteto do vilão. Tem todos os defeitos. E isto é feito de propósito para, em comparação, podermos então evidenciar as qualidades de Simão quando ele é colocado perante Baltasar e os seus defeitos. É o primo de Teresa, apaixona-se por ela e quer ficar com ela à força. E se não conseguir ficar com ela, então mais ninguém vai conseguir ficar com ela. É cruel, é mesquinho, é vingativo, vaidoso, orgulhoso e vai representar todos estes valores da sociedade fossilizados que contribuem para a tragédia final. Referindo-me agora aos pais, quer de Teresa, quer de Simão, vou começar pelo pai de Teresa, Tadeu de Albuquerque. Odeia o pai de Simão e este caráter arroaceiro do jovem e é um homem muito preconceituoso e com um grande sentido de honra social. Ama a filha, no entanto, faz com que o sentido de honra e do ódio que sente pela família de Simão se sobreponha a esse amor. É inflexível nas suas decisões e baseia-as nesse orgulho e nas próprias conveniências sociais. Por isso, prefere perder a filha, reduzindo-a a um objeto, a perder a sua dignidade social e a sua honra. Domingos Botelho, pai de Simão, é descrito como sendo feio, pouco inteligente, não tendo qualidades nenhumas que o façam sobressair relativamente aos outros, sendo que a única coisa boa que ele tinha era que tocava flauta maravilhosamente. Era juiz, corregedor e mostra ter grandes complexos de inferioridade, nomeadamente quando temos a referência à sua esposa, a Dona Rita Preciosa. Odeia também violentamente Tadeu de Albuquerque e representa também esse antagonismo motivado por um grande preconceito de honra social. Muito inflexível, muito orgulhoso, insensível perante as graças de Simão e prefere perder o filho, tal e qual como Tadeu de Albuquerque, a perder a sua dignidade social e a sua honra. Dona Rita Preciosa, no início da obra, é-nos descrita como uma senhora muito bela, nobre, mas que vive um casamento infeliz que lhe foi imposto pela rainha. Ajuda Simão, sim senhor, mas apenas como obrigação de mãe. Sente aversão pelo próprio filho, despreza o marido e é muito arrogante e elitista. Já a Rita, ou Ritinha, é a irmã mais nova de Simão e tem 11 anos. É a primeira que vai partilhar este segredo de amor entre Simão e Teresa e é a irmã predileta de Simão. Gosta muito de Simão e tenta ir vê-lo à prisão, no entanto é impedida e espancada pelo pai. Anos mais tarde vai ser então ela que vai escrever uma carta ao autor, narrando toda esta história e mostrando o seu grande amor pelo irmão infeliz. Vou deixar aqui alguns quadros que mostram então esta relação de amor entre Simão e Teresa e quais são os oponentes e os adjuvantes nesta mesma relação. Poderão fazer uma pausa no vídeo para poderem ver com mais atenção. Passando agora à construção do herói romântico em Amor de Perdição, podemos então considerar que, quando falamos em herói romântico, o herói romântico tem determinadas características que serão as seguintes. Deve ser, acima de tudo, uma personagem de exceção, portanto, tem de sobressair relativamente a outras personagens, tem de ter uma imensa energia, uma forte determinação, mas ao mesmo tempo também tem que mostrar essa sensibilidade romântica. É alguém que defende os seus ideais, como por exemplo o amor, e luta por um mundo melhor, pela igualdade, pela liberdade. Vai rejeitar os valores instituídos pela sociedade, no entanto acaba por ficar sempre em crise quando não consegue cumprir os seus objetivos. Daí que vai ser atormentado pela insatisfação, pela melancolia e acaba por morrer. Já em Simão vamos encontrar estas características também e é por isso que nós podemos considerar Simão como um herói romântico. E esta é uma das questões que sai muitas vezes em exame nacional. Neste caso, podemos sim
indicar essas características românticas de Simão. No entanto, lembrem-se que é sempre necessário exemplificar cada característica com exemplos da obra. E Simão é um ser de exceção, é alguém que se vai sobressair relativamente às outras personagens, nomeadamente quando comparado com Baltazar, e vemos então as diferenças entre as qualidades de um e os defeitos de outro. É alguém dotado de grande nobreza de caráter e que manifesta uma energia admirável, e vemos isso todas as vezes que o encontramos em brigas, quer seja em Viseu, quer seja em Coimbra. É alguém determinado e que se move pelos seus ideais, por um lado pelo amor que tem por Teresa e que vai levar até às últimas consequências, mas também pelos seus ideais de liberdade e de justiça, e que nós vamos encontrar, por exemplo, na fase em que se encontra em Coimbra. Coloca-se à margem de uma sociedade injusta e retrógrada e é uma personagem marcada pela fatalidade, uma vez que não vai cumprir aquilo que era o seu objetivo, que era a concretização na vida do seu amor por Teresa, e morre então pelos seus ideais e por não cumprir as suas aspirações, como podemos ver na conclusão da obra, quando morre a caminho do degredo. Quanto ao narrador, normalmente o narrador não está associado ao autor. É uma entidade que existe no universo da história e que vai relatar a ação. No entanto, no caso do Amor de Perdição, nós vamos conseguir unir o narrador ao autor. Neste caso, o autor, ou seja, Camilo Castelo Branco, que também vai ser o narrador da história, vai assumir a sua relação familiar com o protagonista Simão, indicando então que Simão é o seu tio paterno. E como é que nós sabemos que ele vai assumir ser sobrinho de Simão Botelho? Vamos ver isso precisamente na frase final da obra, na conclusão. E vou passar a ler. A última pessoa falecida há 26 anos foi Manuel Botelho, pai do autor deste livro. E é por isso que vamos ter aqui um narrador não participante, mas também em certos aspectos, em certas partes, também participante, mas na maioria vamos considerá-lo não participante, apesar de ser um narrador, quanto à sua posição, bastante parcial e subjetivo. É fácil encontrar ao longo da narração muitos juízos de valor deste narrador que nos mostram a sua maneira de pensar e de sentir relativamente à ação e relativamente às personagens. Vai apresentar a sua opinião, vai tirar conclusões, vai desenvolver reflexões e críticas sobre comportamentos sociais e vai fazer julgamentos morais. Na introdução podemos encontrar um narrador autodiegético que se vai assumir como protagonista, utilizando até a primeira pessoa como suporte da história que vai ser narrada, mas depois nos 20 capítulos da obra temos então um narrador heterodiegético, ou seja, não participante. Vai narrar uma história em que não vai entrar como personagem e para isso vai utilizar a terceira pessoa, e a veracidade dos factos daquilo que vai dizer vai ser confirmada através de datas, de antecedentes familiares e da circunstância das personagens. É um narrador que muitas das vezes se vai dirigir diretamente a um narratário, a um leitor, e neste caso o leitor que lhe interessa mais é a leitora. E qual é a razão deste envolvimento? Ele quer trazer o leitor, neste caso a leitora, para a história, quer envolver o leitor na história e fazer com que o leitor sinta, tenha pena, que sofra, que chore e que avalie este mundo de uma forma muito mais pessoal, muito mais íntima. E vou deixar aqui alguns exemplos deste contacto do narrador com o leitor. Vou ler, por exemplo, um excerto do capítulo 8º em que o narrador diz: não é bonito a gente vulgarizar-se o seu herói a ponto de pensar na falta de dinheiro. Quanto à ciência e à focalização do narrador, podemos dizer que há um predomínio da omnisciência. No entanto, também podemos encontrar a focalização externa, por exemplo, neste excerto, e vou passar a ler. Ao romper da alva de um domingo de junho de 1803, foi Teresa chamada para ir com seu pai à primeira missa da igreja paroquial. Capítulo 4. Como podemos ver, é alguém que está a observar e que está apenas a narrar aquilo que está a ver. Também temos focalização interna, como no caso do seguinte excerto que eu vou ler. Mas cada vez que lhe acudia à mente a imagem odiosa de Baltazar Coutinho, instintivamente as mãos do académico se asseguravam da posse das pistolas. Capítulo 10. Neste caso temos o narrador no interior da personagem de Simão e a dar-nos os seus sentimentos e os seus próprios pensamentos.
A maior parte das vezes o narrador é omnisciente e sabe tudo o que se está a passar. E vou só ler um exemplo. A ti mesmo perguntavas pelo teu passado e o coração, se ousava responder, retraía-se, recriminado pelos ditames da razão. Capítulo 19. Apesar deste estatuto de omnisciência, ele também se coloca na posição de alguém que teve acesso às cartas que Simão e Teresa escreviam, de modo a dar uma sensação de veracidade à história para que o leitor acredite que aquilo que está a contar é a verdade absoluta. E vou ler um excerto que exemplifica este facto. Ao anoitecer, Simão, como estivesse sozinho, escreveu uma longa carta, da qual extratamos os seguintes períodos. Capítulo 10. Quanto aos aspectos românticos e aos aspectos realistas de Amor de Perdição, nós sabemos que Amor de Perdição é considerado uma obra romântica, no entanto, tem também características realistas, uma vez que a época histórica é já a passagem ou a transição do romantismo para o realismo. E alguns dos aspectos românticos que podemos encontrar em Amor de Perdição são os seguintes. Temos a transformação do herói pela paixão, no caso de Simão, que se transforma completamente quando se apaixona por Teresa. Temos a existência de mulheres-anjo, quer no caso de Teresa, quer no caso de Mariana. Temos também a existência de sentimentos fortes, a emoção está ao rubro, há por isso uma grande intensidade dramática. Temos uma concepção de amor muito própria do romantismo, que é a morte por amor, e neste caso a morte por amor de Simão e Teresa e também de Mariana. Encontramos a ideia do conflito entre o indivíduo e a sociedade, portanto temos aqui o individualismo e vemos isso nas personagens de Simão, de Teresa, que tem de ir contra uma sociedade que as esmaga e que quer anular o amor que elas sentem. O fatalismo, obviamente, não só na morte de Simão e de Teresa, mas também na personagem de João da Cruz, uma vez que a sua morte está pré-determinada e acaba por se concretizar quase no final da obra. Encontramos também o gosto pelo popular, no caso das personagens João da Cruz e Mariana, e através da maneira como elas falam. As características autobiográficas vamos também encontrá-las no narrador e não só no subtítulo Memórias de uma Família. Vamos verificar também a existência de um cenário mais escuro, mais noturno, de algo muito vago, de algo muito indefinido, e a própria linguagem é também bastante romântica no uso das várias figuras de estilo, na linguagem exacerbada, no uso de figuras como a hipérbole, um estilo muito declamatório, com muitas exclamações. Quanto aos aspectos realistas, as personagens do povo e a construção de um ambiente bastante popular, particularmente com personagens como João da Cruz e Mariana, a adequação aos diferentes tipos sociais, com a adequação da linguagem às personagens, enquanto que temos personagens de um estatuto social superior e que têm uma linguagem que é adequada a esse estatuto, vamos encontrar também uma personagem como João da Cruz, que tem uma linguagem muito popular, com ditos populares, com provérbios. Vamos encontrar também aqui uma característica típica do realismo e que era a crítica social. Temos aqui o questionar da moral vigente, o questionar das instituições, o questionar da justiça, o questionar da religião e nomeadamente do convento de Viseu, e temos também a utilização do diálogo para que a ação seja muito mais dinâmica e seja vista como uma realidade viva. E quanto ao amor-paixão, temos sem dúvida o Amor de Perdição como uma novela que se insere nesta tradição peninsular dos infernos dos namorados. O amor está ligado à tragédia e Camilo retoma esta tradição dos mártires do amor, ou seja, o amor está ligado à morte, é o seu destino. O amor aqui é elevado à categoria do sagrado. É algo que prende as personagens de tal forma que as leva à sua morte, que se pode ir vendo ao longo da obra através de presságios e que vai terminar num sacrifício. O amor é ilegal, uma vez que não é abençoado pelas famílias, no entanto é sagrado, pois é santificado e abençoado pelo anjo de Deus. Este sentimento em Amor de Perdição mostra ser
avassalador, ser febril, ser egoísta, que desperta não só um grande desejo de vingança, mas também de conservação da honra. Esta é uma relação contrariada pelas famílias, condenada à tragédia, ao infortúnio e ao sofrimento. E para Camilo Castelo Branco não é o amor idílico e fácil que lhe interessa, tem que ser o amor combativo. O amor tenso é ele que vai fazer com que a história se desenrole. Acima de tudo é um amor espiritual, é um amor cuja ausência física o vai sublimar ainda mais. Para além de que o amor-paixão está ligado também muito à característica romântica da liberdade. Aliás, a apologia da liberdade individual fazia com que muitas das obras desta época literária tivessem o amor-paixão como um dos seus elementos centrais. Teresa e Simão, neste caso, estão dispostos a abdicar da liberdade e até da própria vida para poderem ser livres de amar quem querem. Ambos encaram o amor como um sentimento ideal e a morte não os assusta. Sabem que caso não consigam concretizar esse amor na terra, o vão concretizar no céu. E esse é o caráter eterno da sua paixão. Acima de tudo é serem livres para que possam amar quem quiserem, sem serem obrigados ou forçados pelas famílias. E este amor-paixão é também vivido por Mariana, apesar de não ser correspondido. No que diz respeito à linguagem utilizada em Amor de Perdição, verificamos que é dominada por vários registros de língua. Por um lado, temos uma linguagem mais corrente, mais familiar ou até popular, e isto tem a ver precisamente com as personagens mais populares, como João da Cruz, por exemplo, mas também vamos encontrar um nível de língua mais culto, mais literário, quando estamos a falar num Tadeu de Albuquerque ou num Domingos Botelho ou numa Dona Rita Preciosa. Quanto ao nível de língua mais popular, vamos encontrar léxico típico do povo, com vocábulos populares e regionais, com provérbios. Vamos encontrar também o recurso aos pretéritos perfeito e imperfeito, a anteposição do verbo aos outros constituintes da frase, e tendo em consideração que é uma novela e não um romance, vamos encontrar a escassez de adjetivos. Daí também que as frases sejam mais curtas e o autor utilize mais a coordenação e menos a subordinação. Quanto aos recursos expressivos, temos muitas metáforas, imagens, hipérboles, ironias, e a linguagem, particularmente nas personagens de Simão e Teresa, é bastante emotiva. Temos a existência de muitos diálogos que tornam as cenas dramáticas mais vivas, mais animadas e também mais tensas. Daí que o autor utiliza um discurso bastante rico e articulado entre os vários níveis de língua e as várias classes sociais. Os diálogos não são curtos, são bastante longos e servem para avançar a ação. E que servem também como forma de caracterizar, quer direta, quer indiretamente, as personagens que se encontram a falar nesse diálogo, quer através dos seus comportamentos, quer através da sua linguagem, o que faz com que estes diálogos muitas das vezes estejam ao serviço da crítica social. E é por isso que uma das características do Amor de Perdição é precisamente a obra como crónica da mudança social. E o que é que se vai criticar na obra? Vai criticar-se particularmente o antigo regime e os seus valores, nomeadamente as hierarquias, as desigualdades sociais, as presunções, os orgulhos, as falsas virtudes, o poder do patriarcado na família, e neste caso, obviamente, que estamos a falar de Tadeu de Albuquerque, mais particularmente, mas também de Domingos Botelho. Obviamente, os casamentos por conveniência, no caso de Tadeu de Albuquerque querer obrigar a Teresa a casar com o primo, a valorização excessiva do dinheiro, os comportamentos mundanos do clero, nomeadamente e mais particularmente no episódio do convento de Viseu, já não vamos encontrar isso, por exemplo, no convento de Monchique. Também a denúncia da corrupção da justiça, e temos um exemplo disso quando Simão mata Baltazar e o Meirinho descobre que é ele o assassino de Baltazar e tenta ajudá-lo a fugir só porque ele é filho do corregedor. Mas também temos aqui não só a crítica, mas também a defesa de determinados ideais. E neste caso a defesa da liberdade individual, o desdém pelas hierarquias sociais, a valorização do amor e da nobreza de caráter, a emancipação da mulher e a luta por um mundo melhor, onde imperem a justiça, a liberdade e os direitos do indivíduo. Quanto ao tempo, verificamos que a obra, por ser uma novela, vai ter uma concentração temporal da ação. É uma ação que é contada de forma linear e por ordem cronológica. Vamos ter alguns momentos de retrospectiva, ou seja, analepses,
Não são muitos, são poucos. Por exemplo, quando no capítulo 1 nós temos os antecedentes da família de Simão, e ainda nesse capítulo 1 temos os acontecimentos a serem relatados de uma forma muito rápida. Temos a história, por exemplo, da família de Domingos Botelho ao longo de 4 décadas. Os outros capítulos já se vão centrar na história de Teresa e de Simão, e então aqui temos a história a estender-se ao longo de 3 anos, ou seja, entre 1804 e 1807. Sendo assim, não há uma proporcionalidade entre o tempo cronológico e o tempo da narrativa. Inicialmente a narração é muito mais rápida, mas abranda o seu ritmo quando entramos então na história dos amores de Teresa e de Simão. Temos também às vezes uma certa perda da noção do tempo, nomeadamente quando estamos a entrar dentro de um tempo psicológico das próprias personagens, que serão os momentos de reflexão, de pensamento, ou quando, por exemplo, Simão e Teresa esperam a correspondência. Eu vou deixar ficar aqui um esquema com a parte da cronologia da ação. Podem pausar para poderem ver com mais calma. Sendo assim, e em síntese, temos então O Amor de Perdição como uma novela e que apresenta uma história ficcional, no caso do Amor de Perdição, mas também uma sugestão biográfica com as memórias de uma família. É uma obra feita como crónica de mudança social, quer na época em que foi escrita, quer na época da ação da própria história, em que se criticam os valores do antigo regime, mas ao mesmo tempo também se faz a apologia dos ideais românticos de liberdade e de justiça. Encontramos também a construção do herói romântico, neste caso na figura de Simão Botelho. Vamos encontrar este amor-paixão, esta relação entre as personagens que as vai levar à fatalidade, mas numa história em que vamos ter adjuvantes a esta relação, mas também os seus oponentes. Vamos também ter um estilo de escrita em que vamos encontrar a correspondência, ou seja, as cartas, como o tipo de comunicação privilegiada entre Simão e Teresa. Vamos encontrar muitos diálogos que vão fazer com que tudo se torne muito mais dinâmico e verosímil. A nível de estrutura, temos então aqui uma grande concentração temporal da ação e um narrador que vai estar sempre presente, muito vivo, que vai comentar, que vai dar a sua opinião, que vai falar com o leitor. Terminamos assim a análise completa de Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco. Obrigada pela vossa atenção e até uma próxima aula em português com a professora Sofia Pedro.